primeiro versículo do capítulo 13 do Evangelho de João nos diz que chegou um momento crucial na vida de Jesus. Juntamente com os seus discípulos, ele está enfim celebrando a Páscoa. Mas essa Páscoa que ele celebra já não é a Páscoa dos judeus, mas é uma nova Páscoa, é a Páscoa de Jesus. A palavra Páscoa significa passagem, simbolizando a passagem do anjo da morte sobre toda a terra do Antigo Egito, onde levou também a vida de todos os primogênitos, com exceção daquelas famílias que tinham os umbrais das suas portas marcadas com o sangue do Cordeiro. E a Páscoa de Jesus também é marcada pela passagem, pois ele passará deste mundo para o Pai, desta vida para o retorno à sua glória. E essa sua Páscoa, essa sua hora, é marcada pelo amor, pois nos diz o texto do Evangelho de João que Jesus, tendo amado os seus, ainda que estivessem no mundo, os amou até o fim. Ou seja, Jesus amou os seus até as últimas consequências, até o limite, até a morte e morte de cruz. Foi o amor por nós que levou Jesus àquela cruz. E esta Páscoa, que já não é a Páscoa judaica, mas é uma nova Páscoa, acontece dentro do contexto de uma reunião fraterna. Jesus, juntamente com seus discípulos, ou seja, juntamente com seus amigos, partilha de uma refeição simples. Eles estão juntos porque há algo que os une, há um amor que os entrelaça. Mas há, entretanto, dentre os amigos de Jesus, uma pessoa que não partilha dessa mesma fraternidade. Judas Iscariotes, chamado traidor. E por isso o texto bíblico nos diz que, simbolizado pelo desejo e pela ganância, o diabo já havia entrado no coração de Judas. E Judas já havia decidido atrair Jesus, a entregar Jesus aos romanos e às autoridades judaicas. Mas a refeição já começou. E em meio ao jantar, Jesus se levanta, toma para si uma toalha, uma bacia cheia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Era costume da época que os escravos lavassem os pés dos seus senhores e dos convidados durante a refeição. Mas naquela refeição não havia nenhum escravo, não havia nenhum servo, eram todos homens livres. E é assim mesmo, dentro de toda a sua liberdade, que Jesus escolhe lavar os pés dos seus discípulos. Naquela refeição não havia nenhum escravo, mas é Jesus quem se faz de escravo. Não havia nenhum servo, mas é Jesus quem se faz de servo. Naquele tempo, as pessoas andavam, em sua maioria, grande parte do seu tempo, com os pés descobertos, usando simples sandálias ou muitas vezes até mesmo descalços. Por isso, os pés dos discípulos estavam cheios de sujeira, de imundícies, de poeira, e ainda assim Jesus se prontifica a limpá-los. E prontamente o mestre se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. E um a um, lava os pés de todos eles, inclusive de Judas, o traidor. E isso acontece sem que sequer o Evangelho nos diga quem foi o primeiro e quem foi o último a ter os seus pés lavados. Jesus tratou-os indistintamente. Todos receberam o seu amor de modo igual e imparcial, inclusive o traidor. E é assim que começa a sua última longa conversa com seus discípulos, lavando os pés de todos eles. Jesus deseja deixar profundamente marcado no coração dos seus discípulos aquilo que vinha lhes ensinando nos últimos anos, que no reino de Deus, no seu reino, a lógica acontece de forma contrária. O maior não é aquele que é servido, o maior é aquele que serve. Aqueles que têm posição de autoridade têm, na verdade, a prerrogativa do serviço. A posição de autoridade não é uma prerrogativa para mandar, exigir, comandar ou ser servido primeiro. Pelo contrário, ela é uma responsabilidade para o serviço. E é isso que Jesus quer nos ensinar, o caminho do serviço. Pois ele, mesmo sendo mestre e senhor, tendo a prerrogativa da autoridade e da majestade, se colocou à disposição para nos servir. Nos lavou os pés, o coração, a vida e nos deu o direito de, como ele, sermos chamados de filhos e filhas de Deus. O Novo Testamento nos conta que esse é o caminho do Evangelho. Esse é o modo de ser de Jesus. É o caminho do esvaziamento. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, disse que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, abriu mão da sua glória, assumiu a forma de servo e foi fiel ao projeto do Pai até a morte. E essa morte foi morte de cruz. O caminho que Jesus deixa aos seus discípulos é o caminho do serviço. Aliás, a porta de entrada para o reino de Deus é a porta do serviço. Mas nesse momento entra em cena Simão Pedro, aquele que havia recebido um novo nome desde o seu primeiro encontro com Jesus. Pedro representa os discípulos de Jesus que ainda não se encontraram, que ainda não acharam a sua identidade como discípulo. Eles amam Jesus, eles seguem Jesus, eles estão com Jesus, mas eles ainda não compreenderam muito bem a sua mensagem. E por isso, quando Jesus se aproxima para lavar-lhe os pés, Pedro prontamente lhe diz: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. E Pedro reage com energia, demonstrando que ainda não está pronto para assimilar e para aceitar todos os princípios do reino de Jesus. Ele ainda não está pronto para abrir mão de todos os seus conceitos e conhecimentos. Ele ainda acredita profundamente em uma sociedade de desiguais, e por isso é que ele não permite que Jesus lave os seus pés. E com essa atitude, ele diz claramente: Senhor, tu és mestre e eu é que sou servo.
eu é que deveria lavar-lhe os seus pés. Pedro demonstra resistência diante dessa atitude de Jesus de lavar-lhe os pés, pois não é assim que as coisas funcionam no mundo, não é assim que ele aprendeu e não é assim que ele foi ensinado. E agora, por meio de uma pequena atitude, Jesus está mudando toda uma lógica, toda uma estrutura de hierarquia. E prontamente diz a Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E com isso, Jesus está dizendo: se eu não servir você, eu não posso me relacionar com você. E Jesus nos deixa claro que ele só se relaciona com quem ele pode servir. E nos deixa explícito também que a melhor maneira para nos relacionarmos com as pessoas é servindo uns aos outros, é abandonando a expectativa de sermos servidos e abraçando o caminho do esvaziamento e da alteridade, da entrega em favor do outro. Por isso, embora não sejamos escravos de ninguém, como Jesus também não o era, ele nos ensina que o caminho da liberdade, aliás, que a nossa liberdade, ela deve ser usada na escolha pelo serviço ao próximo. Servir ao próximo, de acordo com Jesus, é o caminho para a felicidade. Por isso é que ele mesmo se dispõe a nos servir. Ele mesmo se dispõe a nos lavar. Não há sujeira que Jesus não possa limpar na sua vida. E nessa Páscoa, o que ele deseja fazer é limpar você, é limpar os seus pés, é lavar você e também lavar por meio de você. Se entregue à felicidade. Deixe Jesus servir você, deixe ele usar você servindo a outra pessoa. Esse é o caminho de entrada para o reino de Deus. Se ajoelhe para servir. Que nesta Páscoa Jesus te abençoe, que ele te lave, que lave a sua vida, para a glória do nome dele. Amém e amém.